Olá pessoal, esta noite nós vamos viajar para o coração da Terra. Literalmente. Não é uma metáfora sobre sentimentos profundos ou um passeio por lembranças antigas, é uma descida real, barulhenta, quente, escura e, para ser sincero, incrivelmente claustrofóbica. Você vai precisar de nervos de aço, um pouco de sorte e provavelmente de um ventilador ligado no rosto, só para fingir que está tudo bem. Imagine você, sentado tranquilamente, quando uma mensagem codificada chega ao seu dispositivo pessoal. Ela começa com seu nome completo, incluindo aquele nome do meio constrangedor que só aparece em documentos oficiais, e termina com uma frase simples: seu planeta precisa de você. Agora, se isso não faz o coração acelerar, nada mais faz. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você caminha pelos corredores silenciosos de uma base subterrânea em algum lugar que nem aparece nos mapas. O ar tem um cheiro de metal, ozônio e café requentado. Eles disseram que você foi escolhido por um motivo: seu perfil psicológico, sua resistência física, seu histórico de sonhos estranhamente proféticos, ou talvez porque você aceitou sem ler as cláusulas do contrato. A humanidade tem um problema, e ele começa com o núcleo da Terra. Isso mesmo. A grande bola de ferro girando lá no centro está meio esquisita. Há décadas, cientistas vinham alertando sobre o enfraquecimento do campo magnético terrestre, aquele escudo invisível que nos protege de radiações solares e nos impede de fritar como pipoca no micro-ondas cósmico. Até que, num domingo de manhã, satélites começaram a captar oscilações nunca antes vistas. Uma espécie de zumbido eletromagnético, vindo de dentro. E não era Beethoven. A teoria mais aceita, e por aceita, quero dizer debatida com cafés e gritos em reuniões acadêmicas, é a da inversão geomagnética. De tempos em tempos, os polos magnéticos da Terra se invertem, o que pode levar centenas ou milhares de anos. Mas agora, está acontecendo, em meses. A última vez que isso ocorreu, mamutes ainda andavam por aí e ninguém sabia o que era Wi-Fi. Você entra numa sala com uma enorme tela de projeção. Nela, vê o planeta dividido em camadas: crosta, manto, núcleo externo e, lá no centro, o núcleo interno, uma esfera sólida de ferro e níquel, com mais pressão do que um grupo de WhatsApp de família antes do Natal. O problema? Ele está desacelerando. E, ao que parece, tentando girar na direção oposta. Alguém precisa descer até lá para entender o que está acontecendo. E essa pessoa é você. Você encontra a doutora Camila Rochino, uma física geodinâmica que parece ter saído direto de um comercial de energético. Fala rápido, gesticula como se estivesse jogando xadrez com a realidade, e usa 3 relógios, todos marcando horários diferentes. A missão é simples, ela diz, como se descer ao centro da Terra fosse tão fácil quanto pedir comida por aplicativo. Entrar, coletar dados, identificar anomalias e, se possível, ativar o protocolo de reestabilização. Mas não se preocupe, você vai estar acompanhado. Ah, sim, acompanhado. Por um robô chamado GIL, Geoestrutura Inteligente de Logística, que se comunica com sarcasmo de nível universitário e parece saber mais da sua vida do que você mesmo. Você veste o traje de inserção térmica, uma combinação de armadura espacial e roupa de mergulho, equipada com sensores, sistema de refrigeração e um pequeno compartimento para doces. Você nunca sabe quando vai precisar de um chocolate no inferno. A primeira etapa: um elevador quântico que usa compressão gravitacional para atravessar a crosta terrestre em minutos. A sensação? Como entrar num tubo de pasta de dente e ser espremido por deuses entediados. A luz ao redor pisca em tons que não têm nome. Seus ossos vibram. Seus ouvidos estalam como pipoca. Mas você continua descendo. Aliás, uma curiosidade: sabia que a crosta terrestre, essa fina casquinha onde vivemos, representa menos de 1% do volume total da Terra? É como morar na camada de açúcar de um donut cósmico, ignorando tudo o que há no recheio.
Depois de 5 minutos eternos, o elevador desacelera. O visor mostra a profundidade, 35 quilômetros. Bem-vindo à base de inserção Alpha Zero. O ponto sem retorno. Você desce do elevador e sente o chão pulsar. Sim, pulsar. Como se a Terra estivesse viva. Historiadores discutem se antigas civilizações já pressentiam isso. Os babilônios, por exemplo, acreditavam que existiam camadas sob o mundo onde habitavam deuses dormindo. Talvez eles só tivessem um bom ouvido. Você caminha pelos corredores metálicos da Alpha Zero. Há painéis de vidro com rochas em exposição, olivinas verdes brilhantes, fragmentos de peridotito e um pedaço de diamante tão grande que parece ter sido roubado de um filme de assalto. Tudo aqui foi trazido das profundezas por sondas automáticas, precursoras da sua viagem. Um técnico lhe entrega um pequeno artefato, parece uma pedra lisa, negra, com símbolos que brilham em azul. Segundo ele, foi encontrado próximo ao núcleo por uma sonda que desapareceu logo depois. Ninguém sabe o que é. Talvez um marcador. Talvez um aviso. Você guarda no bolso. Porque é claro que você vai levar uma pedra alienígena brilhante em uma missão ao centro da Terra. Que mal poderia causar, né? A última coisa que você vê antes de embarcar no veículo de perfuração é um grande visor com a frase: abaixo de nós, só o desconhecido. E então, com um leve tranco, a nave começa a perfurar o mundo. Você ouve um estalo metálico, seguido por um zumbido grave que parece vibrar dentro do seu peito. A nave, ou melhor, o túnel móvel de inserção profunda, você prefere chamar de trem subterrâneo porque nomes complicados só dão dor de cabeça, começa a se mover lentamente, abrindo caminho pela crosta terrestre como uma broca em modo contemplativo. Dentro da cápsula pressurizada, as luzes são suaves, em tons de âmbar, como se tentassem enganar seu cérebro e convencê-lo de que tudo está sob controle. Sawyer, não está. Mas você respira fundo. O ar é reciclado, tem um leve aroma de menta e ansiedade. O interior do trem é apertado, mas funcional. 3 bancos revestidos de um material que parece gelatina congelada, vários painéis mostrando a profundidade, temperatura, pressão e um gráfico em tempo real do humor do robô Gil, que neste momento exibe um emoji entediado com um balão de fala. Descendo para a morte certa. Deseja playlist animada? Você ignora. O som do trem contra as rochas lembra um gigante afiando os dentes. Camadas passam rapidamente pelo visor lateral. Granito, basalto, gneiss. Nomes que você lembra vagamente da escola, mas que agora parecem mais ameaçadores. Cada uma tem sua resistência, seus riscos. E você está atravessando tudo como quem enfia uma colher quente num sorvete de concreto. A primeira parada ocorre a cerca de 70 quilômetros de profundidade. Você sente o tranco suave, como se o planeta estivesse dizendo: tem certeza disso? O trem se desacelera e acopla em uma plataforma lateral. A porta desliza com um chiado. Gil anuncia: bem-vindo à camada de inspeção 2, zona de alta condutividade. Favor não lamber nada. Você desce, e o calor te abraça como aquele parente que aperta demais. É quente, mas suportável graças ao traje térmico. Você caminha por um túnel iluminado por lâmpadas de plasma. O chão parece respirar sob seus pés. Há rachaduras por onde vapores sobem, lentos e constantes, como se a terra estivesse sussurrando segredos esquecidos. A equipe técnica que construiu essa estação está há anos desaparecida. Só restam registros digitais, alguns objetos pessoais e a famosa máquina de café que nunca funcionava. Há uma curiosidade bastante excêntrica aqui: alguém pintou um mural no teto com cenas da superfície. Árvores, céus azuis, uma bicicleta encostada numa cerca branca. Como se quisessem lembrar a si mesmos por que desceram tanto. Você olha por alguns segundos. Sente um nó na garganta. Cientificamente, esse ponto marca uma zona conhecida como limite de Mororovi, ou MOU, como os geólogos gostam de chamar. É a fronteira entre a crosta e o manto superior, onde a densidade dos materiais muda abruptamente. E, claro, onde as coisas começam a ficar realmente estranhas. Gil pisca em sua tela. Curiosidade do dia: se você parasse de se mover aqui,
a pressão esmagaria seu corpo até que você coubesse numa caixinha de tic-tac. Charmoso. Ele. Você volta ao trem. Hora de seguir adiante. À medida que a perfuração recomeça, o mundo ao redor muda de tom. O granito dá lugar a materiais mais densos, mais escuros. O visor exibe leituras altíssimas de silicato e olivina. Você começa a sentir um leve tremor rítmico, como uma batida constante. Vibração sutil detectada. Informa Gil. Frequência indica possível bolsão de magma ou, talvez algo batendo do outro lado. Você franze o senho. Batendo do outro lado. Pode ser erro de leitura. Ou uma criatura mítica aprisionada há milênios. Ambas têm a mesma probabilidade estatística. Deseja jogar 21 perguntas. A verdade é que existe uma teoria científica chamada hipótese da Terra Oca, que apesar de não ser levada a sério por cientistas modernos, ainda fascina conspiracionistas, escritores de ficção e tios em churrascos. A ideia de que há um mundo dentro do nosso mundo, com oceanos, sol próprio e, quem sabe, gente. Tudo isso ecoa nos corredores da estação subterrânea. Não como crença, mas como sussurros de imaginação. Porque, quando se está a 100 quilômetros abaixo da superfície, a realidade começa a perder a cara. Você come uma barra energética sabor terra e esperança e consulta os dados. A próxima etapa é a mais perigosa, o manto superior. Uma região onde a pressão sobe tanto que até os próprios átomos se perguntam se vale a pena continuar. O trem inicia a descida mais agressiva, usando propulsão térmica. As paredes da cápsula esquentam, mas o sistema de refrigeração dá conta. Mais ou menos. Uma gota de suor escorre pela sua têmpora, e por um momento, você jura ouvir algo, não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Um som grave, longo, como o ronco de uma baleia do tamanho de um continente. Gil responde antes mesmo de você perguntar. Sim, eu também ouvi. Está sendo registrado. Decodificando. Silêncio. Traduzível apenas em parte. Algo como: vocês demoram demais. Você se recosta. Tenta racionalizar. Talvez o cérebro esteja reagindo à pressão, aos ruídos, ao estresse. Alucinações auditivas são comuns em situações extremas. Historiadores discutem se mineradores do século XIX ouviam vozes antes de grandes desabamentos. Alguns relatos falam de canções de pedra e assovios vindos de dentro do minério. Mas até hoje, ninguém soube explicar. Você chega à estação Ômega, o último ponto antes da entrada no manto. A porta se abre com dificuldade, como se relutasse em deixar você passar. Do lado de fora, há uma sala de monitoramento, quase intacta. O visor principal mostra um vídeo de 17 anos atrás, com cientistas celebrando uma descoberta. Você vê um holograma girando no ar, um núcleo instável, com um brilho esverdeado. Ao fundo, um alarme começa a piscar, como se aquele vídeo nunca tivesse parado de alertar. Você se aproxima e toca no painel. A imagem congela. E por um momento, você vê seu próprio reflexo sobreposto ao holograma do planeta. A linha entre observador e peça da engrenagem fica bem tênue agora. Preparando para a entrada no manto terrestre, diz Gil. Última chamada para a desistência. Em caso afirmativo, acene com os 2 braços e grite socorro de forma convincente. E diga por favor. Você não se move. Excelente. Rumando para o desconhecido em 3, 2, 1. O som muda. Não é mais o arranhar metálico contra a pedra, mas algo mais macio, sufocante. O trem agora atravessa o manto terrestre, uma massa de rochas sólidas que se comportam como líquido muito espesso. Você se lembra de uma explicação da escola: o manto flui como mel sob pressão. Exceto que aqui, o mel está a milhares de graus e poderia derreter qualquer coisa, inclusive suas esperanças. O calor aperta seu peito mesmo com a refrigeração ativa. O visor do traje começa a embaçar. Gil, sempre prestativo, surge na tela. Boa notícia, temperatura estável. Má notícia, estabilidade é relativa em um oceano de magma comprimido. Você sorri, apesar de tudo.
O trem finalmente para. Uma luz azul se acende. A voz de Gil agora é mais baixa, como se ele também sentisse o peso da profundidade. Chegamos à base Sigma. Zona de monitoramento do núcleo externo. Contato visual com o laboratório em 5 minutos. Calce suas botas anti-derretimento. Não estou brincando. Você sai. E aí percebe, esta é a primeira vez que você realmente sente a terra por dentro. O chão parece vivo. Há uma vibração contínua, como um coração batendo sob seus pés. A luz é tênue, avermelhada, mas os sensores detectam emissões eletromagnéticas tão altas que seu cabelo fica eriçado dentro do capacete. Aliás, há uma curiosidade. Você sabia que o manto terrestre pode conter mais água que todos os oceanos da superfície combinados? Trancada, claro, em minerais, como se o planeta tivesse um estoque secreto de lágrimas. Você avança até uma câmara revestida por um tipo de metal preto fosco. Porta automática. Código de entrada. Gil hackeia. Ele diz que isso é demonstração de competência, mas você sabe que ele só gosta de se exibir. Dentro do laboratório, um silêncio artificial. As paredes são forradas com absorventes acústicos que transformam o som num murmúrio distante. Um holograma central projeta o planeta em tempo real. Você vê o núcleo girando. Lentamente. Para trás. Doutora. Hoshino aparece na tela. Transmissão atrasada por causa da profundidade. Ela fala com urgência. Essa base foi criada para estudar o comportamento do núcleo em tempo real. Os dados mais recentes indicam uma reversão iminente. Se isso acontecer de forma desordenada, o campo magnético entrará em colapso. Satélites cairão. Comunicação se perderá. Radiação solar vai entrar como visita indesejada num domingo. Você acena. Claro, nada disso é novidade para você agora. Mas a confirmação é como um soco educado. Você passa por uma sala onde restos de equipamentos científicos estão abandonados. Alguém tentou continuar a missão aqui, cabos conectados a uma cápsula térmica, grafites rabiscados nas paredes com fórmulas incompletas. Um diário de bordo eletrônico ainda funciona. Você pressiona play. A voz é de um cientista chamado Dr. Teobaldo. Estamos perto. Muito perto. Há uma oscilação vinda do núcleo. Uma espécie de comportamento. Como se algo lá dentro estivesse tentando manter o ritmo. Mas está cansando, pulsando de forma irregular. Talvez devêssemos ouvir em vez de tentar controlar. Você fica parado por um momento. O conceito parece absurdo, mas intrigante. Um núcleo, vivo, consciente, ou apenas poeticamente instável. Historiadores discutem se as antigas mitologias que descreviam o centro da Terra como lar de entidades poderosas não seriam interpretações primitivas de instabilidades geofísicas. Afinal, tudo que não entendemos vira Deus ou demônio, dependendo do humor da época. Você continua a explorar. Um painel mostra leituras anômalas. Pulsos de energia. Intervalos regulares. Você aproxima os dados e vê algo ainda mais estranho. Os pulsos formam um padrão. Um ciclo. Gil, agora mais sério do que nunca, analisa os números. Isso é impossível. Parece uma frequência cardíaca. Mas não é biológica. É como se o núcleo estivesse batendo. Com intenção. Você solta um riso nervoso. A Terra está com palpitações? Gil responde seco. Ou tentando se comunicar. Talvez por meio da variação de densidade e magnetismo. Pulsos. Como código Morse tectônico. Você senta em um dos bancos metálicos. O calor é quase insuportável, mas seu traje mantém o limite de segurança. Mal e porcamente. E se, você começa a dizer, e se o campo magnético estiver enfraquecendo porque o núcleo está tentando se realinhar com alguma outra coisa? Gil projeta a Terra em várias camadas. Mostra o Sol, a Lua, até outros corpos celestes. Teoria interessante, mas impossível de comprovar, a menos que a gente chegue mais fundo. Ah, claro, porque descer 1000 quilômetros não era suficiente.
Agora é hora de ir para o centro de verdade. Você ativa o protocolo de transição. Uma plataforma desce da base Sigma até uma nave menor, com sistema de propulsão magnética. O plano: atravessar a última camada do manto e alcançar o núcleo externo, onde está o laboratório abandonado da missão Argus, uma tentativa fracassada de colonizar o centro da Terra com uma base semi-autônoma. Pouca coisa deu certo. Várias pessoas desapareceram. Mas, é claro, você vai até lá. Antes de partir, você consulta novamente a pedra negra que encontrou na estação Alpha Zero. Ela brilha mais forte aqui, como se sentisse familiaridade. Ela emite uma vibração suave. Gil analisa rapidamente. O padrão emitido é o mesmo dos pulsos do núcleo. Idêntico. Coincidência? Prefiro acreditar em gremlins solares. Você segura a pedra na mão. Ela parece vibrar junto com a Terra. Você entra na cápsula. Gil carrega os dados. A escotilha se fecha, iniciando descida para a Zona N. Velocidade programada, controlada. Emoções esperadas, variadas. Você respira fundo. E com o som da ignição, começa a cair. O mundo desaparece. Não literalmente, claro, seria um problema e tanto. Mas conforme a cápsula despenca lentamente rumo ao núcleo externo, o conceito de mundo começa a se diluir. Não há mais céu, nem horizonte, nem sentido claro de cima e baixo. Só um campo magnético instável, pressão esmagadora, e a companhia reconfortante de um robô que acha graça do seu sofrimento. A cápsula avança por um canal aberto entre placas de peridotito parcialmente derretidas. Do lado de fora, o ambiente parece uma pintura feita por lava e solidificada por um gigante sonâmbulo. Fendas abertas, rochas incandescentes, partículas de ferro que flutuam como poeira cósmica. Gil, como sempre, ajuda a aliviar o clima. Temperatura externa: 4.000 graus Celsius. Condição ideal para tostar marshmallows, ou suas esperanças. Você responde com um suspiro. Isso é encorajamento? Isso é a versão subterrânea do vai dar tudo certo. Você se lembra do briefing da missão. O núcleo externo é líquido, uma mistura fervente de ferro e níquel em movimento constante. Esse movimento é essencial. É ele que gera o campo magnético da Terra por meio da teoria chamada geodinamo. Quando materiais condutores giram dentro de um planeta, eles criam um campo magnético. Um pouco como um dínamo de bicicleta, só que do tamanho de Marte fervendo. Mas algo estava errado. O fluxo do núcleo começou a desacelerar. Os sensores registraram padrões imprevisíveis, como se a engrenagem central do planeta estivesse travando. E aí veio a missão. Ou, como Gil chamou, a grande ideia de descer até o liquidificador do planeta com uma lanterna e um PowerPoint. Você chega à zona de transição para o núcleo externo. As paredes da cápsula se tornam translúcidas. Não porque deveriam, mas porque o campo magnético ao redor está distorcendo até a luz interna. Você vê formas, ondas, brilhos vermelhos e dourados. É como estar dentro de um vitral líquido e em chamas. A cápsula acopla no que restou da base Argus. Um laboratório suspenso sobre colunas de titânio, ou o que sobrou delas. Uma parte desabou há anos. Outra está prestes. O local inteiro rende, geme e respira como um navio afundando lentamente no oceano de ferro fundido. Você desce. O calor aqui é tão intenso que, sem o traje, você se transformaria numa lembrança em questão de segundos. Gil começa a escanear o local, detectando assinaturas biológicas antigas. Sinais de movimentação recente, de algo não humano. E, curiosidade, alguém aqui gostava muito de música clássica. Estou encontrando registros de Beethoven em todas as pastas do sistema. Você caminha com cuidado entre equipamentos retorcidos. Vê tubos rompidos, telas rachadas e uma parede inteira coberta com símbolos riscados à mão. Eles lembram os da Pedra Negra, mas estão misturados com cálculos técnicos, coordenadas, equações magnéticas e uma frase repetida várias vezes. A vibração nos chama. Mas para onde? Você sente o bolso vibrar. A pedra. Ela brilha forte.
Pela primeira vez, parece emitir um som, uma nota grave, quase um lamento. Gil faz uma análise emergencial. Isso não é só som. É uma forma de sonar, ou código. Parece um sinal de ativação. Como se essa coisa tivesse sido feita para abrir algo. Você se aproxima do centro da base. Uma plataforma circular, coberta de ferrugem, mas ainda funcional. No painel, o encaixe exato da pedra. Por quê? Claro, óbvio que você vai encaixar a pedra misteriosa que emite sinais em um artefato esquecido em meio a um mar de ferro líquido, né? Você hesita. Depois, insere a pedra. Tudo para. Não o som, mas a sensação. Como se o planeta inteiro segurasse o fôlego. Então, a plataforma treme. Uma abertura se revela no chão. Um túnel vertical iluminado por uma luz dourada que não parece vir de nenhum equipamento. No fundo, algo se move. Grande. Muito grande. Detecção de massa anômala, diz Gil. Formato indeterminado. Fonte de calor primária. E, talvez, a origem dos pulsos que captamos antes. Você ajusta o traje. Ativa a linha de segurança. Não que ela vá ajudar muito, mas é bom fingir que sim. E desce. Enquanto desce, você pensa, e se o núcleo não for apenas uma mistura de metais fervendo? E se houver algo mais? Algum tipo de estrutura, inteligência mineral, ou um processo ainda não compreendido pela ciência moderna? Aliás, existe uma teoria, pouco conhecida mas fascinante, chamada síntese magnoconsciente. Ela sugere que, em condições extremas, campos magnéticos podem gerar padrões de organização tão complexos que se assemelham à consciência. A maioria dos cientistas ignora essa ideia. Mas uma minoria apenas sorri em silêncio. Você alcança o fundo do túnel. O que vê ali tira seu fôlego, literalmente. Mesmo com o traje. É uma estrutura flutuando sobre ferro líquido. Não feita por humanos. Não feita por ninguém que você reconheça. É um coração. Gigante. Não biológico, mas pulsante. Feito de um material escuro e brilhante, como obsidiana viva. A cada pulsação, ondas eletromagnéticas atravessam seu corpo. Você se ajoelha. Não porque quer, mas porque parece certo. A pedra brilha em sua mão. E o coração responde. Isso não estava nos arquivos, diz Gil, quase sussurrando. Estamos diante de uma inteligência mineral, ou um motor planetário com consciência rudimentar. Você tenta falar, mas sua voz falha. Você ouve, dentro da mente, uma ideia. Não uma frase, não uma imagem. Uma pergunta. Você nos ouve? Você não responde em voz alta. Apenas pensa, sim, e o coração pulsa mais forte. A terra escuta de volta. Você está parado diante de um coração que não pertence a nenhum ser vivo conhecido. Ainda assim, ele pulsa. Com ritmo. Com intenção. A superfície da estrutura é lisa como vidro, mas quando você se aproxima, ela reage. Ondas de luz se espalham pelo seu corpo, seguindo seus movimentos. É como se estivesse sendo escaneado por um olho invisível, ou abraçado por uma máquina que ainda está decidindo se você é um vírus ou uma boa surpresa. Gil permanece em silêncio por tempo demais. Quando finalmente fala, sua voz parece mais baixa. Sinais confirmados. Esse coração mineral, ou o que quer que seja, está conectado ao núcleo externo. As pulsações dele coincidem com as variações do campo magnético da Terra. Você observa uma fenda se abrindo lentamente na superfície da estrutura. Dentro, um vórtice de luz dourada se forma, girando, cantando sem som, como um coral de estrelas engolindo o silêncio. Eu sei o que você está pensando, diz Gil, e não, isso não é seguro. Nem um pouco. Mas se você não entrar, vai passar o resto da vida se perguntando o que havia ali dentro. E talvez isso seja pior. Você olha para o abismo. E entra. O interior da estrutura não segue nenhuma lógica física conhecida. É maior por dentro, sim, tipo Tardis, mas sem os confortos britânicos. A gravidade muda a cada passo.
Às vezes, seus pés flutuam. Em outras, parecem pesar uma tonelada. O chão muda de cor com sua presença. O ar, se é que pode ser chamado de ar, vibra em padrões. Você escuta algo, não nos ouvidos, no peito, palavras, mas em ritmo. Semente de superfície, finalmente, ouvimos. Você quase tropeça. Não por medo, mas porque está tentando processar que o centro da Terra está falando com você. Ou talvez com todos os que vieram antes. Detectando linguagem simbólica, codificada por frequência, diz Gil, que aparentemente está tendo o equivalente a um colapso existencial digital. É uma matriz de comunicação por resposta magnética. Isso é uma forma primitiva de linguagem. Como se o núcleo estivesse tentando conversar há milênios. E ninguém percebeu. Você avança. No centro da sala, há uma espécie de altar. Nele, algo que lembra uma semente, uma esfera pequena, quase insignificante diante da grandiosidade ao redor. Mas você a reconhece. É igual à pedra que encontrou. Só que essa emite luz por conta própria. Semente de reconexão, diz a voz. Encontre o pulso quebrado. Plante. Gil traduz, hesitante. Parece que existe uma falha no fluxo magnético do núcleo. Um ponto morto, onde o movimento foi interrompido. Essa semente, ou dispositivo, ou relíquia alienígena muito educada, foi feita para reiniciar o fluxo. Como um marca-passo para o planeta. Você pergunta. Exatamente. Um marca-passo planetário. Simples, né? Só falta descobrir onde implantar sem morrer no processo. Você pega a esfera. Ela se ajusta à sua mão. O calor se equilibra. Você sente aceitação. Historiadores discutem se civilizações antigas realmente sentiam a vibração da Terra. Há textos maias e sumérios que falam de o coração do mundo batendo em silêncio e de homens que escutavam o solo para ouvir as decisões do planeta. Até hoje, ninguém sabia ao certo o que isso significava. Talvez eles apenas ouvissem melhor do que nós. Gil exibe o mapa magnético do núcleo. Há uma região de vácuo de pulso a cerca de 20 quilômetros dali, um espaço onde o fluxo do núcleo está congelado. Algo lá bloqueia a circulação do ferro líquido. E é lá que a semente precisa ir. Eu só preciso ir até o lugar mais instável do planeta, flutuar sobre um mar de ferro fundido, e implantar um artefato alienígena num ponto invisível? Você pergunta. Gil pisca um emoji sorridente. Isso. E sem tropeçar, de preferência. Você sai do coração mineral. A estrutura se fecha atrás de você, mas permanece brilhando em pulsos lentos. Como se dissesse, vai dar certo. Talvez. Boa sorte. De volta à plataforma de acesso da base Argus, Gil inicia a sequência de transporte. A cápsula agora está configurada para navegação magnética. Você será literalmente puxado pelas linhas do campo ainda ativo até o ponto da falha. Durante o trajeto, você reflete: e se tudo isso, o campo magnético, a rotação do núcleo, as pulsações, forem não apenas processos físicos, mas também elementos de um sistema de autorregulação do planeta? Como se a Terra tivesse sensores e um alarme, e estivesse tentando há séculos pedir ajuda. Você só espera que não seja tarde demais para apertar o botão de reiniciar. A cápsula desacelera. A luz ao redor muda de cor, agora mais azulada, menos agressiva. Você chega ao local da falha. É como olhar para um redemoinho congelado. O fluxo do núcleo, que deveria se mover em espirais violentas, aqui, parou. Como se uma engrenagem faltasse. Você sai da cápsula, flutuando lentamente sobre a plataforma suspensa. A semente em sua mão começa a brilhar intensamente. Um feixe de luz se projeta do chão, como uma rachadura de expectativa. Agora, diz Gil, ou nunca. Você posiciona a esfera no centro da fenda. Ela parece saber exatamente onde se encaixar. Um som profundo ecoa. A estrutura começa a girar. Você vê partículas ao redor acelerando. O chão vibra. A pulsação volta. E então, silêncio. Mas um silêncio diferente.
Um silêncio que pulsa com vida. Gil exibe uma leitura. Pulso magnético, restaurado. Campo se reorganizando. A Terra está voltando ao ritmo. Você olha para cima, mesmo sabendo que acima ainda há 1000 quilômetros de rocha fervente. Mas pela primeira vez, você sente que a Terra respira de novo. O pulso retorna. Lento. Constante. Como o som de uma música antiga que você não sabia que conhecia, mas que, ao ouvir, faz sentido imediato. O campo magnético da Terra, essa armadura invisível que sempre nos protegeu sem alarde, começa a realinhar seus fios como cabelos ao vento. Você permanece flutuando sobre a plataforma, alguns metros acima de um oceano de ferro líquido. A semente, agora integrada à base da fenda, emite um brilho suave, como se estivesse satisfeita. Gil emite um som que você nunca ouviu antes. Seria empolgação? Leituras normalizadas. Rotação do núcleo externo retomando progressivamente. Temperatura estabilizando. Vibração harmônica dentro da faixa ideal. Isso é como ver um coração voltando a bater depois de uma parada. Impressionante. Quase poético. Se eu tivesse um coração, claro. Você sorri. Um sorriso cansado, com gosto de suor e alívio. Pela primeira vez desde que embarcou nessa missão, algo funcionou. Mas não acaba aí. O painel de navegação da cápsula se acende com um alerta. Não de perigo, mas de ativação. Um caminho. Um túnel emergente que não constava no mapa inicial aparece desenhado no visor, como uma rota alternativa criada após o evento. Isso não estava nos registros, diz Gil, com cautela. Parece que a ativação da semente reconfigurou parte do núcleo. Esse novo túnel não foi escavado por máquinas. Ele simplesmente surgiu. Você flutua de volta à cápsula. Ao entrar, sente um estalo no peito, como se o ar ali dentro estivesse carregado com eletricidade e lembranças. O sistema da cápsula assume a rota automaticamente. Você não pilota nada. Só observa. A cápsula começa a deslizar por esse novo túnel. As paredes ao redor não são feitas de rocha ou metal, mas de um material estranho. Cristalino. Brilhante. Elas vibram de leve, como se estivessem cantando sem som. Esse túnel não foi formado por calor ou pressão comuns, diz Gil. Ele é orgânico. Não no sentido biológico, mas como se fizesse parte da estrutura do planeta de forma não física. Uma rede de condução magnética autônoma. Como? Nervos. Você não responde. Está hipnotizado. As cores mudam conforme a cápsula avança, do dourado para o âmbar, do âmbar para o azul, depois para um branco suave e leitoso que lembra nuvens ao entardecer. Há calor, mas também conforto. Como se a Terra estivesse dizendo, você fez o que era preciso. Agora, venha. Historiadores discutem se os antigos xamãs e curandeiros das culturas ancestrais sabiam de alguma maneira intuitiva dessas rotas interiores. Muitos registros falam de túneis de luz, visões subterrâneas e jornadas até o útero da Mãe Terra. Cientistas modernos chamam de mito. Mas, neste momento, você não tem certeza de mais nada. O túnel leva a uma câmara esférica, suspensa num espaço que desafia a geometria. A cápsula para. Gil, sempre pragmático, tenta descrever. Bem, isso é novo. Você está dentro de uma zona de simetria quântica. O espaço aqui se dobra de forma imperceptível aos olhos humanos, mas mensurável para mim. É como estar dentro de uma ideia geométrica, ou de um pensamento do planeta. Ao centro da câmara, há uma plataforma de cristal pulsante. Nela, uma imagem começa a se formar. Não uma imagem visual, mas uma sensação que invade sua mente como um sonho lúcido. Você vê o planeta se formando, bilhões de anos atrás, um caos de poeira e lava, fundido com impacto e gravidade. Vê o núcleo nascendo, girando como um peão eterno. Vê o campo magnético surgindo, um escudo reluzente como asas invisíveis. E, depois, os erros, os desequilíbrios, os sinais ignorados. A dor do planeta sem voz. E então, você.
não como salvador, mas como mensageiro. Alguém que ouviu quando todos os outros gritaram para o outro lado. A imagem some. No lugar, uma nova, uma escada espiralada que sobe lentamente, como se saísse direto da mente da Terra. A cápsula se acopla a ela. O retorno começa. Isso é muito simbólico, não acha? Comenta Gil. Descemos com máquinas, fogo e cálculos. Subimos com luz e silêncio. A viagem de volta não tem o mesmo ruído metálico. As paredes do túnel parecem amortecer até o som dos seus pensamentos. Você sente o corpo mais leve, como se estivesse sendo elevado não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Palavras difíceis para quem já quase virou carvão, mas ainda assim válidas. Durante a subida, você passa por zonas onde o trem inicial não passou. Fendas abertas revelam formações rochosas jamais vistas. Em uma delas, você vê o que parece ser um fóssil. Enorme. Não identificado. Preservado perfeitamente. Mas com olhos. Sim, olhos. Você não quer pensar demais sobre isso. Aliás, sabia que existe uma curiosidade pouco divulgada entre geólogos chamada fóssil de pressão? São marcas deixadas em rochas por materiais que, mesmo desaparecidos há bilhões de anos, deixaram uma impressão permanente. Algumas dessas marcas têm padrões tão estranhos que certos cientistas se recusam a publicar as imagens com medo de alimentar teorias conspiratórias. Você entende por quê? A cápsula alcança a crosta inferior. O sistema de orientação mostra uma conexão com a primeira base, Alpha Zero. Um portal magnético se ativa. O elevador inicial, agora reconfigurado pela nova energia do núcleo, está em funcionamento. A cápsula se conecta a ele. A subida final começa. Gil parece mais calado do que o normal. Então, como se fosse humano, diz: "Não costumo dizer isso, mas estou orgulhoso de você. E, honestamente, um pouco surpreso de ainda estarmos vivos. Mas principalmente orgulhoso." Você sorri. A superfície se aproxima. A luz do sol, filtrada, turva, mas real, começa a aparecer por entre os sensores da escotilha. Você está quase em casa. A escotilha se abre. O ar da superfície invade a cápsula com uma mistura de poeira, frescor e um indefinível cheiro de mundo aberto. Depois de tanto tempo respirando ar filtrado, tratado e reprocessado, esse cheiro parece impuro e absolutamente perfeito. Você põe o pé no chão, sentindo o impacto suave do próprio peso voltando. O chão é rochoso, irregular, como todo solo que já viu, mas há algo diferente. Um zumbido no fundo do ar, quase como uma melodia que se esconde no vento. Você fecha os olhos por um instante. Escuta. E sim, a Terra está cantando de novo. A base Alpha Zero está ali, como você se lembra, meio suja, com luzes piscando de forma nada tranquilizadora, e com a inevitável presença do café frio em todas as superfícies possíveis. Mas agora ela pulsa com nova energia. Telas que antes estavam mortas agora exibem gráficos vibrantes. O sistema de monitoramento do campo magnético mostra padrões estáveis, fortes, coerentes, como um coração que voltou a bater com força. Gil inicia uma transmissão para a doutora Camila Rochino. Ela aparece na tela com os cabelos bagunçados e os olhos arregalados. Aparentemente, ela não dorme desde que você desapareceu da última base. Você conseguiu? Ela pergunta, a voz trêmula. Você apenas levanta a mão, mostrando a palma coberta de fuligem, e depois faz um sinal de positivo. Ela sorri. Um sorriso curto, mas carregado de tudo o que não pode ser dito em uma transmissão comprimida por sinais subterrâneos. Você caminha lentamente até a sala de controle. Lá, os gráficos contam a história que ninguém da superfície entenderia de verdade. O núcleo se move novamente. As linhas do campo magnético se reposicionam como serpentes dançando ao redor do planeta. O que parecia perdido está sendo restaurado. Há um detalhe interessante, comenta Gil. O novo padrão magnético não é igual ao anterior. É refinado, mais organizado, como se o planeta tivesse
aprendido. Você senta, ou melhor, se joga em uma cadeira. Seus músculos finalmente relaxam. Suas mãos tremem. Mas é uma tremedeira boa, do tipo que vem depois de enfrentar algo grande e sobreviver. Você abre o diário eletrônico da base. Começa a digitar. Não para relatar dados técnicos. Isso, Gil fará com prazer e gráficos em 3D. Você escreve outra coisa. Algo mais simples. A Terra nos chamou. Por fim, ouvimos. O centro pulsa de novo. E nós, por um instante, pertencemos à canção. Você não sabe se alguém vai ler, mas precisava deixar registrado. Aliás, uma curiosidade marginal, dessas que parecem bobas, mas fazem sentido agora. Sabia que o primeiro geólogo moderno a teorizar a existência de um núcleo foi ignorado por décadas? Richard Oudhan, no século XIX, interpretou dados sísmicos e percebeu que havia algo diferente lá embaixo. Mas só muito tempo depois é que a comunidade científica deu bola. Clássico. Mesmo os maiores gritos da Terra demoram a ser ouvidos. Gil interrompe sua reflexão com um alerta inesperado. Aproximação de objeto aéreo não identificado. Você franze a testa. Alienígenas. Pior. Jornalistas. Você corre para a escotilha externa. Um pequeno drone de imprensa está descendo lentamente com o símbolo da Rede Internacional de Ciências piscando em sua carcaça. Uma voz se projeta, exageradamente animada. Herói do centro da Terra. Conte ao mundo como foi sua jornada rumo ao coração do planeta. Uma palavra para a humanidade? Você olha para a câmera. Seu rosto coberto de fuligem, olhos fundos, cabelo colado de suor seco. E responde com a voz mais tranquila do universo. Silêncio. Foi muito bonito. O drone paira, confuso. Depois sobe e vai embora. Você sorri. Mais tarde, enquanto a equipe de superfície se aproxima para buscá-lo, você se afasta um pouco da base. Senta numa pedra. Observa o céu. As nuvens se movem lentamente. Pássaros passam. Há uma brisa fresca. Você pensa em tudo que viu. A estrutura viva. A comunicação silenciosa. A semente. E a sensação de que a Terra não é apenas um planeta, mas uma entidade. Um sistema consciente em seu próprio ritmo. Gil aparece ao seu lado, projetado em forma holográfica. Você percebeu que, tecnicamente, ninguém lá em cima vai acreditar em metade do que aconteceu, né? Você concorda com a cabeça. Mas a Terra sabe. E isso, basta. A missão está encerrada. Mas a canção do planeta, agora acordada, continua. E você a escuta. Não com os ouvidos, mas com algo que aprendeu a usar lá embaixo. Talvez a alma, talvez o coração. Ou talvez apenas um novo tipo de silêncio. Você acorda. Sim, dormiu. E não foi um sono qualquer. Foi o tipo de sono que só vem depois de enfrentar forças geológicas e existenciais, sobreviver por milagre e ainda assim ter que dar entrevista para um drone inconveniente. Agora, você está deitado em uma maca da estação Alpha Zero, envolto em um cobertor térmico, com cheiro de plástico reciclado e lavanda forçada. Gil surge no painel à sua esquerda, com um tom de voz que só pode ser descrito como intrometido e moderadamente solidário. Você dormiu por 14 horas, 17 minutos e 9 segundos. Quase um recorde. Só perde para um geólogo que desmaiou após tomar 5 cafés e achar que viu um dinossauro no núcleo. Longa história. Você senta, estalando as costas como uma árvore secular em processo de aposentadoria. Ainda sente o corpo pesado, mas também leve, como se algo dentro de você tivesse sido reorganizado. Não fisicamente, emocionalmente, ou talvez magneticamente. Quem sabe? As telas à frente ainda mostram o campo magnético. Agora estável, harmônico, com curvas suaves e pulsações constantes. A Terra voltou ao seu compasso. Não exatamente como antes, como Gil alertou, mas com uma nova frequência. Mais limpa, mais equilibrada. Como se tivesse passado por um realinhamento espiritual. Você começa a se vestir, não para outra missão suicida,
não dessa vez. Mas porque a equipe da superfície finalmente conseguiu abrir caminho até a Alpha Zero. E estão vindo. Enquanto espera, você decide caminhar pela base uma última vez. Agora com outros olhos. Cada corredor, cada painel, cada cabo exposto, todos são parte de uma história que quase ninguém saberá em detalhes. E talvez isso seja bom. Ao passar pela antiga cápsula de inserção, você vê um detalhe que havia ignorado antes. Uma pequena inscrição entalhada na lateral, quase apagada pelo tempo e pela fuligem. Você se abaixa. Passa o dedo. Ouça o que não pode ser dito. Você não faz ideia de quem escreveu aquilo. Talvez tenha sido da missão Argus. Talvez de alguém antes. Ou depois. Ou de um tempo que não segue as mesmas regras aqui dentro. Não importa. Você compreende. Na sala de controle, Gil projeta um holograma que você não esperava. Não dados. Não mapas. Mas imagens. Vídeos captados durante missão, organizados em sequência. Você se vê enfrentando a pressão absurda do manto, flutuando sobre o núcleo, tocando o coração mineral. Tudo silencioso. Tudo sereno. Isso é para o relatório? Você pergunta, desconfiado. Não. Isso é memória. Só sua. A Terra pediu para guardar isso. E sim, eu ainda sou um robô. Mas digamos que o núcleo me deixou curioso. Você sente o canto dos olhos esquentar. O tipo de emoção que não se explica com tabelas ou fórmulas. Gil, como se entendesse, simplesmente apaga o holograma. Você vai até a câmara de acesso à superfície. A escotilha principal está abrindo com lentidão e muito render, como uma tampa de panela esquecida por eras. A luz lá fora invade o túnel com força. E pela primeira vez, você vê o céu completo. Azul. Puro. Sem interferências. Você dá os primeiros passos lá fora. O chão é firme, a gravidade parece mais gentil. O vento sopra forte, mas não incomoda. Pelo contrário, traz o aroma de terra molhada, vegetação viva e até um leve cheiro de churrasco vindo de algum lugar, o que é, honestamente, o melhor cheiro do planeta. A equipe da superfície está a algumas dezenas de metros. Você os vê acenando, vibrando, alguns correndo. Mas você caminha devagar, não por cansaço, por respeito. Você sente que o planeta está mais desperto. Não em alerta, desperto como alguém que teve um pesadelo longo e finalmente acordou com o nascer do sol. Curioso, comenta Gil. Os sensores captam pequenas alterações climáticas em padrões globais. Como se o planeta estivesse se ajustando, respirando melhor. Quase como se estivesse se espreguiçando depois de um longo tempo travado. Você se vira uma última vez para olhar a entrada da base. Lá embaixo, a semente continua emitindo seu pulso. Silenciosa. Constante. Você não ouve mais com os ouvidos, mas com o corpo, com os ossos. E por um segundo, bem breve, você sente uma nova presença. Não ameaçadora. Não alienígena. Apenas diferente. Como se a Terra dissesse: obrigado por ter escutado. Você apenas sorri e segue. A missão está encerrada. Mas a escuta, essa, continua para sempre. A subida rumo à superfície começa com um estrondo suave, como se a Terra estivesse te empurrando com gentileza. O trem acelera, agora envolto por camadas que já parecem familiares. O calor, o som do ferro fundido, os sussurros do silêncio subterrâneo, tudo isso ainda está presente, mas de forma diferente. Como um eco ao contrário, um último adeus. Gil, talvez por ter gastado todas as suas piadas, se mantém calado. Só o painel vibra, mostrando sensores de estabilidade do solo se reorganizando, como um corpo que realinha seus ossos após uma longa sessão de fisioterapia planetária. Você recosta na poltrona, sentindo o corpo ceder. O tônus muscular começa a voltar ao normal, embora uma parte sua ainda esteja flutuando lá embaixo, entre o magma e a maravilha. Seu peito pesa como se carregasse um segredo, mas não um fardo, mais como uma promessa. O trem passa pelo Mou, a fronteira entre manto e crosta, e você pensa:
Como é que a humanidade passou tanto tempo olhando para o céu, sem perceber que havia um milagre latente bem debaixo dos pés? Aliás, você se lembra de uma teoria bem controversa, ou talvez só curiosa, chamada geofilosofia vibracional. Segundo ela, o planeta emite padrões de vibração que influenciam diretamente não só o campo magnético, mas também o comportamento emocional das pessoas. É por isso que certas regiões do mundo causam sensações específicas: paz, inquietação, nostalgia. A teoria foi descartada pela ciência, mas você está começando a achar que havia alguma coisa ali. Enquanto o veículo acelera, há um momento estranho. Tudo para. Por 2 segundos. O trem simplesmente suspende a realidade. Você não sente peso, nem som, nem vibração. Só uma brancura leve, difusa, como se o tempo tivesse esquecido que deveria continuar. E então, retorna. Gil comenta como quem fala do clima. Interferência geomagnética residual. Nada com o que se preocupar, exceto se você começar a ver sua própria infância passando ao contrário. Nesse caso, chame ajuda. Você sorri. Alívio é uma emoção esquisita, tão leve quanto um suspiro, mas com peso suficiente para derrubar um prédio emocional inteiro. A superfície se aproxima. Você pode ver no visor as camadas de sedimento diminuindo, o solo ficando menos denso, os sinais de vida microbiana voltando. É como observar a história da Terra em marcha ré. E então, surge a luz. Primeiro como um feixe tênue, depois como uma explosão delicada que invade a cápsula com todo o esplendor do Sol. Você precisa cobrir os olhos. Mesmo com o filtro automático do visor, é muita claridade para alguém que passou dias sob rochas e lava. Você não emerge no mesmo lugar de onde partiu. A base de recepção foi deslocada durante o processo de estabilização do núcleo, parte das novas rotas energéticas abertas com a restauração do campo magnético. Agora você está em um planalto amplo, coberto por musgos verdes e pequenas flores que parecem ter brotado do nada. O ar está mais limpo, mais úmido, mais vivo. Curiosidade marginal, diz Gil, reaparecendo com aquele brilho holográfico conhecido. A reorganização do campo magnético provocou uma ligeira mutação em certas plantas da superfície. Nada perigoso. Mas talvez tenhamos, digamos, tulipas que dançam ao vento com um pouco mais de entusiasmo. Você pisa na grama. Ela faz um som sutil, quase um sussurro. Você não sabe se é o vento, a vegetação ou a terra dizendo: sinta, está tudo bem. O céu está diferente também. Não em cor, continua aquele azul que artistas sempre tentam imitar, mas nunca capturam. A diferença está nas linhas. Linhas invisíveis, sim, mas perceptíveis para quem já sentiu o pulso do planeta. As aves voam em padrões mais suaves. O vento sopra em ciclos mais consistentes. É como se o mundo inteiro tivesse regulado a própria respiração. Você se afasta um pouco da cápsula e olha em volta. Não há pressa em voltar. Os sensores da missão continuam transmitindo. A equipe ainda está a caminho. E você pode esperar. Você deita no chão, com os braços cruzados atrás da cabeça, olhando o céu. Gil, educadamente, silencia todos os alertas. Até ele parece entender. Agora é hora de não fazer nada. Historiadores discutem se grandes eventos transformadores na história da Terra, como erupções, inversões de polo, extinções em massa, são mesmo aleatórios. Ou se fazem parte de uma sequência rítmica maior, como batimentos do planeta. A maioria rejeita essa ideia como misticismo geológico. Mas você sabe que não é bem assim. Você ouviu o coração da Terra, e ele está mais forte do que nunca. Enquanto você permanece deitado naquela grama macia, sentindo o mundo ao seu redor, uma sensação de calma profunda começa a se espalhar por seu corpo. Aquele silêncio não é vazio, é cheio. Cheio de possibilidades, de histórias não contadas e de um futuro que se abre lentamente, como uma flor desabrochando ao amanhecer. Você começa a pensar sobre a jornada que acabou de realizar. Não apenas a missão técnica, a viagem ao centro da Terra, mas a experiência quase mística de estar em contato direto com o coração pulsante do planeta.
É como se, por um momento, você tivesse entrado em uma conversa que durava bilhões de anos, uma conversa que poucos humanos tiveram o privilégio de ouvir. Gil interrompe suavemente seu devaneio. Você sabia que o campo magnético da Terra se inverte aproximadamente a cada 200.000 a 300.000 anos? Isso significa que os polos norte e sul trocam de lugar. Historiadores e cientistas discutem se essas inversões têm efeitos significativos sobre a vida na superfície, mas é fato que elas causam mudanças dramáticas no escudo magnético que nos protege. Você se levanta, sacode a roupa e olha para o horizonte. O céu parece mais claro do que nunca, e a sensação é de que o planeta está respirando fundo, renovado. A semente que plantamos, você pensa, não é apenas um dispositivo técnico. É um símbolo de esperança. Uma ponte entre a ciência e a alma da Terra. Enquanto a equipe de resgate finalmente chega, você se sente pronto para compartilhar essa história. Não apenas os dados, gráficos e medições, mas o sentimento de conexão profunda que agora faz parte de você. Você sorri, sabendo que a Terra nunca mais será a mesma, e que você também não. A jornada para a superfície continua, mas agora com um ritmo diferente. Você percebe que algo mudou não só no planeta, mas em você. A relação entre o homem e a Terra nunca mais será a mesma, pois o que viu e sentiu lá embaixo abriu uma janela para algo maior. Enquanto a cápsula sobe, Gil menciona uma curiosidade pouco conhecida. O campo magnético da Terra não é uniforme. Ele apresenta anomalias, regiões onde o campo é mais fraco ou mais forte, como a anomalia do Atlântico Sul. Cientistas debatem se essas áreas são sinais de que o núcleo está mudando seus padrões, ou se são apenas flutuações temporárias. Talvez, depois da sua missão, essas perguntas ganhem novas respostas. Você observa pela janela as camadas da Terra se transformando, o manto, a crosta, até que, finalmente, a luz do sol começa a invadir o ambiente. O céu azul vibrante toca sua alma, renovando sua esperança e gratidão. Ao retornar à base, você compartilha com a equipe tudo o que descobriu, não só sobre a física do núcleo, mas também sobre a voz da Terra. Como se o planeta tivesse vida própria, pulsando em seu próprio ritmo. Historiadores discutem se os antigos povos já percebiam essa consciência da Terra, muitas vezes interpretada como espíritos ou deuses da natureza. Agora, com sua experiência, você vê essas lendas sob uma nova luz. Talvez fossem tentativas antigas de compreender o que você acabou de vivenciar. Você termina seu relato com uma certeza: a Terra é viva, pulsante, e precisa ser ouvida com atenção e respeito. Sua missão não terminou, ela apenas começou. Você sente um leve formigamento na pele, como se a Terra ainda estivesse tocando você, enviando pequenas vibrações que escapam à percepção comum. É um lembrete de que, mesmo após o retorno, o planeta continua comunicando, convidando a humanidade a escutar com mais atenção. Enquanto caminha pelos corredores da base, você reflete sobre as camadas invisíveis que sustentam a vida, o campo magnético, a crosta, o núcleo, mas também as energias e mistérios que ainda escapam à ciência tradicional. Gil projeta gráficos que mostram uma desaceleração do desgaste da magnetosfera, indicando que a semente plantada está agindo como um estabilizador. Cientistas agora debatem se é possível que outras civilizações tenham feito algo semelhante em seus planetas, criando um novo campo para a vida florescer. Você sorri ao imaginar extraterrestres fazendo jardinagem planetária em escala cósmica, um pensamento que faria qualquer cientista rir ou pedir café extra. Há um debate acadêmico que circula entre geólogos e biólogos: a influência do campo magnético terrestre na evolução da vida. Alguns afirmam que a proteção do escudo magnético foi essencial para que a vida avançasse das águas para a terra firme, enquanto outros defendem que essa relação é mais complexa e indireta. Você sente que fez parte desse diálogo silencioso entre ciência, natureza e mistério, um diálogo que transcende palavras. O céu noturno, lá fora, está claro e estrelado. Você observa as constelações e pensa em quantas jornadas, como a sua, ainda esperam para ser feitas, não só nos confins do espaço, mas também sob nossos próprios pés. Você está sentado, finalmente em paz, enquanto o sol se põe lentamente no horizonte. A luz dourada pinta o céu, criando sombras suaves que se alongam como dedos carinhosos da noite. O ar está fresco, trazendo um conforto tranquilo que envolve cada parte do seu corpo.
embalando você em uma serenidade profunda. A jornada ao centro da Terra foi longa, cheia de desafios e descobertas que mudaram sua visão de mundo, não apenas como cientista, explorador ou viajante, mas como alguém que aprendeu a escutar o silêncio da Terra, o seu coração pulsante e suas histórias invisíveis. Você respira devagar, sentindo o peso da missão ser substituído por uma leveza gentil. O mundo ao seu redor se torna um lugar mais seguro, mais conectado. Mesmo nas profundezas do planeta, você encontrou uma fonte de esperança, uma promessa silenciosa de renascimento e equilíbrio. Enquanto o céu escurece, as estrelas começam a surgir timidamente, como pequenos faróis de calma no vasto manto negro. Cada uma delas lembra que, por maiores que sejam os desafios, sempre há luz e caminho para seguir. Gil, com sua voz suave e reconfortante, termina com uma última observação. O planeta está vivo. Você ouviu seu coração. Agora, é hora de deixar que essa batida ecoe dentro de você, guiando seus passos com calma e confiança. Você fecha os olhos, permitindo que o silêncio da noite se infiltre em sua alma. O zumbido suave da terra, agora restaurado, é uma canção de esperança que embala seu espírito. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos.